Nesses dias de turbulências, de incertezas, nesses dias em que enfrentamos circunstâncias que muitas vezes não estávamos preparados, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e aprender como podemos aprender a lidar com as situações difíceis. Eu continuo estudando a vida de Paulo, e assim como hoje pela manhã, quando nós vimos como Paulo enfrentou as oposições lá no livro de Atos, nós vamos agora para o final da vida do apóstolo Paulo, em 2 de Timóteo, capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho maior hoje, para que a gente possa aprender com ele a atravessar essas dificuldades da vida com a graça de Deus. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos falar juntos todos esse verso? O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Nesta hora, ó Deus,
que abrimos a Tua palavra e queremos, ó Deus, tirar da Tua palavra os ensinos pelos quais precisamos viver e os ensinos que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nesta noite. Rogamos que Teu Santo Espírito nos conduza a compreender Tua vontade, compreender o Teu querer, compreender os Teus propósitos. Ajuda-nos nesta hora, no precioso nome de Jesus. Amém. Essa pandemia trouxe para nós algumas coisas muito claras. Não adianta confissão positiva, não adianta barganha com Cristo, com Deus, não adianta o óleo ungido, nem a toalha ungida, não adianta a campanha, não adianta essas coisas. Eu tenho para mim que muitas dessas coisas são próprias da feitiçaria, não são de fato uma experiência verdadeira com o Evangelho de Jesus. Essa semana ficou revelado para nós aqui no Brasil de que não adianta ter uma aparência de santidade, não adianta ter obras de caridade, não adianta você conseguir realizar grandes projetos para o reino de Deus. Essas coisas são fugazes, são passageiras e de fato não importam em nada para as nossas vidas, nem para esses dias que nós estamos vivendo. O que nós estamos percebendo nesses dias é que de fato muitos têm trocado o essencial, a essência do Evangelho, pelas coisas periféricas da religião. E isso me entristece muito, porque a palavra de Deus está aqui, aberta para nós, e cada um de nós pode compreender da palavra, e Deus pode falar conosco, numa mera leitura da palavra de Deus. Nessa noite, eu quero que você observe sobre a vida do apóstolo Paulo, não se esquecendo que este Paulo é o maior missionário de toda a história da igreja. Esse Paulo é o homem que teve as maiores experiências com Cristo Jesus. Esse Paulo é o homem que conheceu com profundidade o Evangelho e nos trouxe então a sua interpretação dos ensinos de Jesus, para que nós, homens do século 21, possamos então aprender a viver o Evangelho de Jesus. Este Paulo, no final da sua vida, aqui nos fala das suas adversidades, ele fala dos seus problemas, ele fala das suas dificuldades, ele fala que foi abandonado, ele fala que foi traído, ele fala que esqueceram dele. Ele relata aqui para nós que ele errou, inclusive no seu relacionamento com João Marcos, e agora ele diz que ele precisa do João Marcos, que ele expulsou da segunda viagem missionária. Então ele revela que até mesmo as suas próprias decisões, ele teve decisões que foram erradas no curso da sua história. Esse Paulo, ele nos mostra aqui claramente que nos últimos dias, nos últimos momentos da vida, a coisa mais importante que eu e você precisamos ter é a nossa fé em Cristo Jesus. O mais importante é que o Evangelho seja de fato uma verdade para a minha vida e para a sua vida. O que eu fico mais triste é que muitas das vezes nós estamos olhando para a vida das pessoas e nós estamos querendo ver uma espécie de santidade, uma espécie de espiritualidade, uma forma de que a gente acha de que essa pessoa
tem um relacionamento com Deus, e que o relacionamento dessa pessoa é o melhor relacionamento. Então a gente sempre está querendo criar um tipo de ídolo, a gente sempre está tentando criar um tipo de pessoa que para nós ela é mais importante do que Cristo Jesus, e que hoje, em nome de Cristo Jesus, abandone isso, abandone essas coisas, abandone as coisas periféricas, e crie de fato no seu coração nessa noite uma experiência verdadeira com Jesus, porque é essa experiência que vai fazer a diferença na sua vida. Essa experiência não é experiência religiosa, não é experiência do que você fez e as coisas deram certo na sua vida, não é isso. O que importa na vida é de fato a sua fé em Jesus. Paulo nos diz isso, quando ele diz aqui: o que eu fiz? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O que você está guardando? O que você tem guardado no seu coração? No meio dessa pandemia toda, como você alimentou a sua vida? Ele fala para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Sabemos tantas coisas, mas não sabemos nada. Nós somos a geração que nos últimos 10 anos, a nossa sociedade, ela gerou o volume de conhecimento, de experiências, que os últimos 2000 anos levaram para nos trazer até agora. Dá para você entender? Nós temos uma gama de conhecimento tão grande, mas não sabemos nada. Nós vimos, as autoridades não sabem como lidar com a pandemia. Nós ficamos com medo das orientações das autoridades. Os próprios cientistas divergem uns com os outros. Mas o que é mais triste é o povo de Deus não guardar a fé. O que é mais triste é o povo de Deus deixar de confiar em Cristo Jesus. O que é mais triste é perceber o povo de Deus ser analfabeto bíblico funcional, sem entender a palavra de Cristo, sem entender o Evangelho de Jesus. O que é mais triste é que por qualquer aparência trocam a palavra do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está no final da sua carreira, está preso em Roma, está sendo julgado, está sendo condenado, ele sabe que vai morrer. Ele diz aqui: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Então ele já sabe que vai morrer. Mas aqui ele fala para nós sobre 4 coisas que são importantes para quando a gente atravessa as dificuldades. Primeira coisa que ele fala, para que a gente possa atravessar as dificuldades da vida: nós precisamos aprender a confiar em Cristo Jesus. Verso 1: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Então ele está dizendo o seu epitáfio: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé.
Eu e você precisamos entender que o mais importante nas nossas vidas é confiar em Cristo Jesus. Os homens podem errar, as pessoas podem errar, as pessoas podem perder a fé, mas eu e você precisamos andar com a nossa fé firme em Cristo Jesus, amém? Esse é o nosso desafio, essa é a verdade do Evangelho. A sua confiança em Cristo Jesus não é numa esfera religiosa, mas é a sua confiança única, exclusiva em Cristo Jesus. E se você tem a Ele como aquele que você confia, aquele que é o mais importante para você, aquele que você mais deseja, aquele que você mais anseia na sua vida, você pode confiar nele. Você pode viver nesse mundo. Ele diz que mesmo as pessoas que foram traídas, que traíram ele, que deram problema para ele, que abandonaram ele, o que ele diz? Que isso não lhe seja imputado, que este mal não recaia sobre eles. A verdadeira experiência com Jesus, queridos irmãos, nos torna perdoadores. A verdadeira experiência com Jesus Cristo, com o Filho de Deus, nos torna pessoas que não são rancorosas, nos torna pessoas que são amáveis, nos torna pessoas que são generosas, que são doadoras, nos torna pessoas que, compreendendo o que Deus fez por nós, então tentam imitar ao seu mestre, que é Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário por nós. Então nós precisamos também imitar a Ele e viver com Ele. Queridos irmãos, é urgente e importante que eu e você aprendamos e conheçamos verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, e que nós não acrescentemos, nem que nós não diminuamos, mas que nós possamos a cada dia, a cada momento, ser cada dia mais experientes com este relacionamento com Jesus Cristo, com este relacionamento com Jesus. A segunda lição que o apóstolo Paulo nos dá, além de firmar a nossa fé com Jesus, afirmar nossa confiança com Jesus, ele fala aqui no versículo 9, olha que coisa interessante: procure vir logo ao meu encontro. Querido irmão e querida irmã, quero falar com você que está na sua casa hoje. A comunhão faz parte da verdadeira espiritualidade do verdadeiro discípulo de Jesus. Se na tua carreira e na tua vida com Cristo, você não consegue ter companheiros de oração, companheiros, pessoas com quem você compartilha a sua vida, com quem você chora junto, com quem você ri junto, com quem você tem história para contar e compartilhar a sua vida, eu e você precisamos entender que a nossa espiritualidade, ela vai ser medida e vai ser real na proporção exata das pessoas às quais nós partilhamos nossas vidas. E quando partilhamos nossas vidas, nós precisamos conhecer pessoas que nos conhecem verdadeiramente, que amem a gente do jeito que a gente é, que olhem para a gente e falam assim: eu conheço ele, eu sei quem é ele pisou na bola, ele pisa na bola, mas é um cara com quem eu conheço, um cara com quem eu confio, é um cara com quem eu já orei, é um cara com quem eu já chorei, é uma pessoa com quem eu estou andando, e eu sei que ele é como meio que Davi, assim, tem hora que ele está bem, tem hora que ele está lá embaixo, mas ele está ali com Cristo Jesus. A verdadeira espiritualidade não torna-nos pessoas que estão distantes dos outros. Ao contrário disso, quando foram prender o Senhor Jesus, eles tiveram que arquitetar um ensaio ali para saber quem era Jesus, porque Jesus estava com seus companheiros, que eram os seus discípulos, e ele estava ali na sua agonia, estava chorando ali, e ele chamou aqueles 3 homens ali para se ajoelhar junto com ele e chorar com ele. E quando chegou ali, foi lá, teve que dar um sinal, teve que dar um beijo no Senhor Jesus,
para que aqueles soldados pudessem reconhecer quem era de fato Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, vem, eu preciso de você, porque uma verdade do Evangelho é real. Eu e você precisamos de Deus, sim ou não? Fala com fé, sim ou não? Sim. Mas eu e você precisamos de pessoas. Eu e você precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas que sejam espirituais, que sejam de Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu essa semana? Sabe o que está sendo revelado para nós essa semana? Que faltou pessoas espirituais, pessoas de Jesus, para estar do lado daquela pastora, para estar do lado daquele bispo, e falar com eles, e dizer para eles: corrige o teu caminho. A gente está criando uma sociedade falsa, hipócrita. A gente está criando, dentro das igrejas, a gente está criando um tipo de gente maluca, um tipo de gente que se acha melhor do que os outros. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. O auge do Evangelho é quando o apóstolo Paulo chega ali agora e diz assim: olha, vem logo, vem antes do inverno, traz a minha capa, traz também o João Marcos. Você sabe o que aconteceu lá atrás, mas eu preciso dele também do meu lado. A verdadeira experiência com Jesus Cristo nos faz então a ter verdadeiros relacionamentos com Cristo Jesus, com pessoas. E conhecendo pessoas, nós sermos agentes da graça de Deus sobre a vida das pessoas. Aqui agora se inverte o papel. O mestre se torna aprendiz, e o aprendiz se torna mestre. Timóteo deixa então agora de ser o discípulo de Paulo, para se tornar então o mestre de Paulo, o mestre da acolhida, o mestre do amor, o mestre que vai sentar e vai ceder os ombros e vai chorar junto com o outro. Me fala, nessa pandemia, não teve dia que você teve um desespero? Nessa pandemia, não teve um dia que você acordou assim e você ficou triste? Fala, naqueles dias que a gente estava todo mundo dentro de casa, fechado. Não teve dia que você pensou assim: nossa, eu vou sair correndo, vou para onde? Eu não sei. Ah, pastor, mas isso foi falta de fé? Não, eu passei por isso. Eu e a senhora passamos por isso. Amigos nossos passaram por isso. Nossos familiares passaram por isso. E sabe qual para mim é o grande problema? O grande problema não, sabe o que isso de fato revela? Quem que você liga para falar assim: vem aqui, eu estou precisando? Para quem que você liga? Quem que é essa pessoa que você confia que vai orar por você? Quem é a pessoa que ligou para você e falou assim: ora por mim? Querido irmão, querida irmã, não fique equivocado no mundo espiritual e no reino de Deus. A verdadeira espiritualidade se manifesta no meio de relacionamentos. Pessoas com pessoas. Pessoas que vivem com Cristo Jesus. Pessoas que compartilham suas almas. Pessoas que quando você está doente, você liga e sabe que vão orar. Nós criamos uma forma disso, para que a gente pudesse então partilhar. E quarta-feira o Paulão trouxe a palavra aqui, e a palavra dele na quarta-feira, se você não assistiu, você pode chegar lá no Facebook ou no YouTube, mas assim, lá para o finalzinho, assim, a palavra do Paulão, ele falou assim, uma coisa que foi muito tocante para mim. Ele virou e falou assim: olha, o nosso relógio de oração nos aproximou.
Igreja não é um lugar para você, onde você vem. Igreja são pessoas com quem você se relaciona. Amém, irmãos? Isso é ser igreja. Você está vendo essa logo aqui? Não é um prédio, são pessoas. São pessoas. Pessoas partilhando suas vidas, pessoas chorando com os que choram, sorrindo com os que se alegram. Terceira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto, sobre enfrentar as lutas e enfrentar as dificuldades. Eu achei interessante isso. Verso 13: quando vier, traga a capa que deixei em Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Traz um aconchego, mas traz algo para ocupar minha cabeça, minha mente. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra no período da pandemia, e as pessoas que mais sofreram com pânico, transtornos, com síndrome de automutilação, foram pessoas que ficaram focadas em assistir televisão, os noticiários. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: na primeira semana eu estava assistindo todo quanto é notícia. Na segunda semana, irmãos, teve um dia que a Soraya chegou lá e ela viu, eu estava muito fragilizado. Estava muito fragilizado. E aí foi pior, porque ela chegou toda arrebentada, ela atendeu um monte de gente, estavam os dois lá fragilizados. No outro dia eu liguei para um pastor amigo meu, conversei com ele, e perguntei para ele, o que estava acontecendo. Ele orou comigo, nós compartilhamos, eu falei, cara, foi tão bom, vamos fazer uma live. A gente fez uma live, e hoje uma irmã falou aqui para mim hoje de manhã, pastor, aquela live foi especial. Eu falei, foi mesmo, porque falou muito comigo. E eu não estou aqui, muitas vezes, vindo aqui para dizer algo para vocês, não, eu estou aqui buscando a Deus, querido irmão, querida irmã. Aprenda isso, a vir buscar a Deus e pedir que Deus fale com você, e pedir que o Espírito Santo haja, me instrumentalize para ser um instrumento dele na sua mão, assim como a guitarra ali, eu estava ali vendo ali, gente, como sai um som bonito, né? Essa coisa bonita, vendo o irmão Weber ali tocando a bateria, eu falei assim, gente, eu podia ter esse tipo de coordenação, mas eu não tenho, eu sou descoordenado, viu, Glênio? Já tentei umas 5 vezes aprender a tocar esse negócio. Bateria então, irmão. Aí eu estava vendo assim, toca de um jeito, toca do outro. De manhã toca o Vanilson é baiano. E quando ele toca, é diferente quando esses outros meninos tocam, porque ele é baiano, e baiano tem um swing diferente. E é interessante isso. E sabe por que eu estou te falando isso? Te falando dessas pessoas, e te explicando por que eu olho e admiro essas pessoas. É porque eu entendo, querido irmão, eu e você precisamos entender algo muito importante sobre a vida espiritual, sobre a vida com Jesus. A vida com Jesus nos faz olhar para as pessoas e tentar enxergar os talentos que Deus tem colocado nas pessoas. Amém, irmãos? E se você crê que o Espírito Santo ele habita em você, então você precisa entender que o Espírito Santo ele quer te dar um dom, uma capacidade. Ele quer potencializar os seus talentos. Ele quer fazer com que você seja uma pessoa diferente. Ele quer fazer com que você entenda que Deus está contigo, Deus está em você, Deus está operando em você. E Ele está operando para que a obra dele cresça, para que a obra dele se desenvolva. O que você ocupou? O que você tem ocupado? A sua mente, o seu coração. O Senhor Jesus falou que se os nossos olhos forem bons, as coisas serão boas, mas se os nossos olhos forem ruins, tudo será ruim. Se você está olhando para esses dias e está achando que vai piorar, e o negócio vai ficar pior, não, olha para Jesus e confia em Jesus, porque Ele está no controle das coisas, amém? Amém, irmãos? Ele está no controle, Ele está cuidando das coisas. Então olhe para Jesus,
Olhe para Cristo. Então Ele está nos ensinando que nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Quantos aqui aproveitaram a pandemia? Teve um irmão, logo acho que foi na segunda ou terceira palavra, eu fiz o desafio para que os irmãos lessem a Bíblia no período da pandemia. Quantos conseguiram ler a Bíblia toda no período da pandemia? Deixa eu ver. Ninguém. Olha lá, só um. Eu sabia que você tinha lido, você já tinha falado. Ele leu 2 vezes a Bíblia no período da pandemia. Vocês acham que ele melhorou ou piorou? O que você fez no período da pandemia? Qual livro você leu? 5 livros. Dá para entender? O próprio Paulo, no final da carreira, a gente poderia dizer assim, ele está no auge, ele está no top 10, ele é o the best. Ele fala que ele precisa continuar cuidando da mente dele. Amém, irmão? Como você tem cuidado dessa parte tão importante da sua vida, que é a sua mente? O que você está alimentando? Como você está alimentando a sua alma? Por último, o apóstolo Paulo nos diz algo fantástico para mim nesse texto, que foi o versículo que eu e você lemos no final. Alimente a sua confiança em Deus. Fala isso comigo. Alimente a sua confiança em Deus. Fala com mais fé, igreja, todo mundo junto. Alimente a sua confiança em Deus. Rodrigo, coloca aí para mim o versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Eu quero te dizer aqui nessa noite, que não adianta as coisas periféricas da religião. O que adianta na sua vida é o Evangelho de Jesus Cristo. Crer em Cristo Jesus. O que realmente vai transformar a sua vida é você confiar plenamente em Cristo Jesus. É você reconhecer que você precisa de Deus e que você tem todas as benesses divinas para a sua vida através de Jesus Cristo. Você não precisa de espírito religioso para receber algo mais do Senhor. Você precisa simplesmente crer, se firmar em Jesus. É importante que eu e você possamos aprender que o único caminho para a gente se ver livre e conseguir vencer as traições, os abandonos, as dificuldades e as lutas da vida, reside em buscar a Jesus, andar com Ele. E todas as vezes que você buscar a Jesus e andar com Ele, você vai aprender na palavra dEle. Você vai sentir Deus falando com você através da palavra dEle. O Senhor falará com você. Por isso então se aplique em ler a palavra. Você precisa entender que mais do que ganhar dinheiro, mais do que você conquistar 1001 coisas na sua vida, a coisa mais importante nessa vida, nessa existência, nessa peregrinação, nessa caminhada que a gente faz, são as pessoas que a gente conquista. Um dia desse, as minhas filhas falaram assim: pai, eu estou com tanta saudade da vovó. Eu falei: não, então vamos lá. E a gente foi lá. Aí toda vez que eu vou na minha mãe, eu falo assim: me dá a sua bênção, minha mãe. E ela ora pela gente.
Aí teve uma semana, a Soraya me ligou e falou assim: Carlos, vamos lá no meu pai e na minha mãe? Vamos. E a gente chegou lá. E a gente viu. O mais importante são as pessoas. Um dia desse eu liguei para esse cara que está aqui, ó, de cabelo branco, para o Joneira. Falei para ele assim: vamos ali comer alguma coisa junto? Vamos. Essa semana o pai dele faleceu. E a mãe dele lá no velório virou e falou assim: não, tem que ser o pastor Carlinhos, que conheceu o Conceição há muitos anos, cresceu com a gente. Vocês sabem quantos anos eu conheço ele? 40 anos, irmãos. 40 anos. Um dia desses me ligou um amigo lá de São Paulo, que a gente fez seminário junto. E ele falando assim: Carlos, ora pela minha mãe. Daí ele perguntou: e como é que está a sua mãe? Eu quero te dizer uma coisa mais importante da sua vida, querido irmão, é você conhecer pessoas que você se deixa ser conhecido. O mais importante para a nossa espiritualidade é a gente andar com gente que a gente conta a história junto, que a gente chora junto. Um dia me perguntaram: pastor, o senhor quer igreja cheia? Não, eu não quero igreja cheia, eu quero amigos. Amém? Amém? Eu quero amigos, eu quero amigas, eu quero irmãs que quando eu for na casa delas eu possa dizer assim: ó, você é como minha mãe. Igual eu fui lá na casa da irmã Vanderline e falei: ó, você é minha mãezinha também. Como a irmã Eunice, quando eu vou lá e ela fala: ah, meu filho. Aí ela falou: ah, meu filho. Eu falo: eu não saio daqui sem a tua bênção, minha mãe. Dá para você entender? Chega de religião, isso não resolve. Aprenda a viver Jesus, aprenda a amar Jesus, aprenda a viver como Jesus. Aprenda a partir do seu coração com outras pessoas. Aprenda a clamar junto com outras pessoas. O que importa é Jesus, porque Ele te garante que nenhum mal vai chegar na tua casa. Ele te livrará do maligno e Ele vai te levar a salvo. Amém, irmãos? Ele vai te levar a salvo. Ele vai te levar a salvo para o reino celestial, para o reino de Deus. Isso não é para a igreja, isso não é para a religião. O que eu e você precisamos, queridos irmãos, é de Jesus. Encher a nossa vida de Jesus. O que a sua família precisa é de Jesus. O que os seus amigos precisam é de Jesus. O que nós precisamos é de Jesus em nossas vidas. Você quer Jesus? Você quer mais Jesus do que qualquer outra coisa na sua vida? Fique em pé comigo na presença do Senhor. Vamos colocar nossas vidas nessa hora e vamos entender. Eu queria oceanos. E eu pensei em pedir essa música. E eu nem tinha visto que eu ia cantar essa música.
Faz uma oração aqui agora. Fala: Senhor Jesus, eu preciso mais de Ti na minha vida. Senhor Jesus, eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu não quero mais a religião, eu quero o Senhor na minha vida. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero mais do Senhor na minha casa. Eu quero, ó Deus, ocupar mais a minha mente com a Tua palavra. Eu quero, ó Deus, amar as pessoas como o Senhor amou. Eu quero andar, ó Deus, com as pessoas, ó Deus, entendendo as lutas, as dificuldades, chorando com os que choram, rindo com os que se alegram, celebrando a vida, celebrando o amor, celebrando da Tua paz, da Tua graça sobre nossas vidas. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque a Tua voz ressoa em meio às tempestades da vida. A Tua voz ressoa e nos abriga debaixo das Tuas asas, no Teu colo. Nós somos abrigados, nós somos cuidados, nós somos abençoados. Ressoa sobre nós a Tua voz, ó Pai. Ressoa sobre nós, ó Deus. Adoro o Senhor. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali Te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. E Tu és guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe,
Exalte o nome do Senhor Jesus nessa noite. Declara o seu amor a Jesus. Pai, nessa hora, Pai, que a Tua palavra fortaleça as nossas vidas, fortaleça a nossa caminhada, a andar contigo, a viver contigo. Que nesta hora, ó Pai Celeste, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Filho e as preciosas, eternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor resplandeça sobre a tua vida da graça, da paz e da força. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana fortalecido na presença de Jesus Cristo. Amém, amém.